está aqui, é porque Ele lhe trouxe. Se você viveu mais uma semana, é porque Ele permitiu. Nada, absolutamente nada, que acontece em nossas vidas foge do plano do nosso Deus. Amém? Então, eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia no Salmos 111, para que nós possamos fazer a nossa leitura. E à medida que vocês forem encontrando, possam ficar em pé, para que a gente possa dar, sim, a reverência a Ele, que é digno de toda honra e toda glória. Amém? Os irmãos que estão em casa também podem acompanhar a leitura junto conosco. Assim nos fala a palavra do Senhor. Louvai ao Senhor, louvarei ao Senhor de todo o coração, na Assembleia dos Justos e na congregação. Grandes são as obras do Senhor, procuradas por todos os que nelas tornam prazer. Glória e majestade há em sua obra, e sua justiça permanece para sempre. Fez lembrar as suas maravilhas, piedoso e misericordioso é o Senhor. Deu mantimento aos que temem, lembra-se-á sempre do seu conserto. Mostrou ao seu povo o poder das suas obras, dando-lhe a herança das nações. As obras das suas mãos são verdades e juízo. Fiéis todos os seus mandamentos. Permanecem firmes para todos sempre. São feitos em verdades e retidão. Redenção enviou ao seu povo, ordenou o seu conserto para sempre. Santo e tremendo é o seu nome. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Bom entendimento tem todos aqueles que lhe obedecem. O seu louvor permanece para sempre. Então, só esse versículo primeiro nos convida a louvar o Senhor. E não é qualquer um convite, é para ser de todo o coração. Então, meu irmão, se desprenda do que possa tirar a atenção do seu Deus. Eu sei que todos nós temos nossas particularidades, mas nós estamos aqui para prestar culto. Culto em comunhão a um Deus que é digno. Foi Ele que nos permitiu estar hoje aqui louvando a Ele. Então, louve ao Senhor. Louve com seu coração, com sua alma. Traga sua mente cativa a Ele. Permita Ele quebrantar os vossos corações e se derrame na presença do vosso Deus. Podeis assentar. Deixa eu ver. Então, vamos juntos louvar ao Senhor, esse Deus que Ele é a nossa segurança, esse Deus que nós podemos viver para Ele no seu grande amor, que nós possamos estar sempre desfrutando da luz do Senhor, possamos sempre desfrutar daquilo que o Senhor Ele nos oferece e que possamos estar sempre satisfeitos nele, somente nele. Vivo feliz, pois sou de Jesus e já desfruto o gozo da luz. Sou por Jesus, herdeiro de Deus. Ele me leva à glória dos céus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Ao seu amor eu me submeti e extasiado então me senti.
descendo, trazendo os céus, trazendo os céus, ecos da excelsa, ecos da excelsa graça de graça de Deus. canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. sempre vivendo em seu grande amor. Sempre vivendo em seu grande amor. Me regozijo em meu Salvador, Me regozijo em meu Salvador. esperançoso vivo na luz. Esperançoso, vivo na luz, Pela bondade do meu Jesus, pela bondade do meu Jesus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Rende-lhe sempre ardente louvor. então que possamos continuar adorando o nosso Deus. Nós sabemos que Ele é digno de toda adoração, tanto os nossos irmãos que estão aqui presentes, quanto aqueles que estão acompanhando durante essa transmissão. Que possamos estar com o nosso coração voltado para este momento. Que nós possamos estar sempre buscando ofertar a Deus ao nosso melhor, porque Ele sempre nos dá o melhor. A pergunta é, nós temos dado o nosso melhor para o Senhor? Sempre queremos de Deus o melhor. Deus é um Pai que nos dá o melhor. Ele não oferece migalhas aos seus filhos. Assim como nós pais também. A pergunta é, nós temos ofertado o melhor ao nosso Deus? Ele está sendo a prioridade em nossas vidas? O louvor nos convidou a cantar com a alma. O louvor nos diz que nós nascemos para adorar. Esse é o sentido da vida cristã. Então, nós vamos estar fazendo o nosso momento missionário, como sempre fazemos em todos os domingos. Nós estamos fazendo o momento missionário voltado para o Ministério Infantil essa semana. O Ministério Infantil está com uma nova dinâmica. Desde que começou a pandemia, tem sido várias formas para que as crianças também sejam edificadas. Há uma preocupação também com elas também precisam do Evangelho. E nós estamos com uma nova dinâmica quanto ao Ministério Infantil, para que as crianças possam ouvir da palavra do Senhor de uma forma diversificada. E nossa oração é pela equipe que tem se comprometido em estar buscando sempre uma forma de ofertar o melhor através da palavra do Senhor de forma diferente. O Evangelho está sendo pregado para as crianças e as crianças estão sendo alcançadas, não só da nossa igreja, da nossa cidade, mas também em outras localidades. E isso é uma bênção. Podemos ser luz para muitos. Então, essa é uma forma também que Deus dá para as pessoas, que não podemos ficar parados. Nós estamos vivendo, sim, um processo de pandemia, claro, mas Deus tem dado instruções aos seus servos para continuar ministrando a palavra do Senhor. E que maravilha, né? Nós estamos aqui com o propósito também de orar pelas servas do Senhor que têm se comprometido com esse trabalho. E quantas lutas não é?
Nós vemos lá tudo bem arrumadinho, bonitinho, mas a gente não sabe a luta que é para fazer aqueles vídeos, as formas que são um pouco difícil, mas o importante é que o Evangelho chegue no coração das crianças. Que a gente possa, minhas irmãs, estar orando. Tanto que estamos aqui, aqueles que estão em casa também, é um trabalho lindo. As crianças também necessitam do amor do Senhor. Então, que a gente possa estar orando por esse trabalho, né? Os vídeos já têm ido além de Equador. Claro, que não é para agradecimento humano. Tudo é para a honra e glória de Deus. Deus permite aos seus servos a sabedoria e o conhecimento para ser usado para alcançar outras vidas. Então, que nós possamos estar orando nesse momento pela equipe da Escola Bíblica e o Ministério Infantil. Amém? Convido você a fechar os seus olhos. Deus amado e santo, estamos reunidos quanto igreja, Senhor. Queremos te pedir uma bênção toda especial por tudo que está acontecendo aqui neste momento. Eu creio que o Senhor se faz presente porque há mais de 2 aqui nesse lugar. O nosso propósito, Senhor, quanto igreja, é ofertar a Ti, Senhor, o melhor de nós. Nos ajude, Pai, nesse propósito. Abençoa a Tua igreja, Senhor. Que os corações que aqui estão possam estar quebrantados e abertos para ouvir a Tua palavra, Pai. Porque o Senhor se agrada, Pai, daqueles que se humilham diante de Ti. Tome de conta, Senhor, dos Teus servos que têm se dedicado tão arduamente, Senhor, a esse trabalho de estar buscando sempre o melhor para ofertar, Senhor, a Tua palavra aos corações pequeninos. Abençoe, Senhor, a equipe. Tome de conta, Senhor, de todos os professores do Ministério Infantil. Que eles possam, meu bom Deus, estar se esmerando em Ti. Porque somente o Senhor pode, Pai, instruir os corações dos Teus servos. E que à medida que eles possam ofertar ao Senhor o seu melhor, eles continuem diminuindo e a glória do Senhor aparecendo na vida de cada um, Paizinho. Esse é o propósito da Tua igreja, meu Pai. Que a cada dia os Teus servos diminuam, porque é necessário que nós possamos diminuir para que o Senhor cresça nas nossas vidas, Pai. Que para todos aqueles que possam ver, no momento de suas transmissões, veja a glória do Senhor resplandecendo no rosto de cada uma dessas pessoas que estão ali, Senhor. Seja contando história, seja dando desafio, seja dizendo versículo, mas que tudo seja para honrar e engrandecer o nome do Senhor. Continua conosco, Senhor, nesse culto. Nos acompanha, Senhor. Que teu coração já possa estar sendo, Pai, agradecido, Pai, por tudo que está sendo ministrado aqui. Pois o Senhor conhece e sonda todos que estão aqui presentes. Continua conosco, em nome de Jesus. Essa é a oração da tua igreja. E a igreja diz, amém. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele exaltado, para sempre exaltado o seu nome.
capítulo 19, a partir do versículo 9. E no versículo 9, a parte B do versículo. Todos acharam? Então diz assim a palavra do Senhor. E a palavra do Senhor veio a ele. O que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares, mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou. E agora também estão procurando matar-me. O Senhor lhe disse: saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo, que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento, houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo, houve o murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou: o que você está fazendo aqui, Elias? Oremos. Senhor, que a partir de então, Teu Santo Espírito possa ministrar o coração de todos nós nessa noite, ministrar aqueles que nos acompanham em casa, Senhor, a Tua vontade, que não seja eu aqui, Senhor, mas seja o Senhor falando, seja a Tua voz, a Tua palavra, falando diretamente aos nossos corações, Senhor. Toma-me em Tuas mãos, pois dependo completamente de Ti. Fala com a Tua igreja, Senhor, fala conosco, aquilo que o Senhor quer falar. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, nós podemos observar aqui nesse texto que nós lemos uma narrativa sobre Elias, o profeta Elias do Velho Testamento, e o que nós observamos é que Elias, devido às dificuldades e sofrimentos que ele passou em seu ministério profético, ele foi afligido em sua alma pela dor e pela ansiedade. Em meio a um cenário de pecado e idolatria entre o povo de Israel, Elias foi aquele que se levantou como profeta do Senhor para denunciar o pecado da nação e pronunciar, assim, os juízos de Deus. E como era comum na história de Israel, havia se levantado na época dele um rei para governar, e esse rei era o rei Acabe. Ele se levantou para governar a nação, mas ele agiu de maneira reprovável diante do Senhor. Muitos dos reis de Israel que sucediam o trono agiram de maneira reprovável diante do Senhor, porque eles praticaram as ações e as obras das nações vizinhas, que eram os sacrifícios a ídolos, os sacrifícios e práticas pagãs daquela região, daquela época, que o Senhor havia proibido de que o povo de Israel não os praticasse, a idolatria. Inclusive, havia até a prática das nações vizinhas de sacrificar os seus próprios filhos a deuses pagãos. E assim Acabe continuou propagando esse costume como rei de Israel entre o seu povo, e isso foi reprovável diante de Deus. Nós vamos observar aí, voltando um pouquinho, no capítulo 16, você pode voltar aí no capítulo 16 de 1 Reis, a partir do versículo 29, quando vai dizer assim: no 38º ano do reinado de Asa, rei de Judá, Acabe, filho de Onri, tornou-se rei de Israel e reinou 22 anos sobre Israel em Samaria. Acabe, filho de Onri, fez o que o Senhor reprova, mais do que qualquer outro antes dele. Ele não apenas achou que não tinha importância cometer os pecados de Jeroboão, filho de Nabate, mas também se casou com Jezabel, filha de Et-Baal,
rei dos Sidônios, e passou a prestar culto a Baal e a adorá-lo. No templo de Baal, que ele mesmo tinha construído em Samaria, Acabe ergueu um altar para Baal. E fez também um poste sagrado. Ele provocou a ira do Senhor, o Deus de Israel, mais do que todos os reis de Israel antes dele. Isso aqui, irmãos, para o Senhor era algo abominável, porque Deus havia escolhido a nação de Israel. Deus havia tirado a nação de Israel do Egito, da escravidão em que viviam, em meio a um povo que adoravam outros deuses e não o Deus verdadeiro. E separou Israel para ser a nação que iria adorar o Deus verdadeiro. Separou Israel para ser uma nação que não iria se contaminar, mesmo habitando entre povos de cultura e de costumes pagãos. Israel deveria ser uma nação que deveria ser obediente a Deus e praticar aquilo que Deus havia mandado, porque ele era um povo resgatado pelo Senhor. Era um povo que havia sido liberto pela mão do Senhor. Mas os reis que se levantaram para governar Israel, alguns deles se deixaram levar pela corrupção, e Acabe foi um desses reis que praticou isso. E como era costume, quando um rei de uma nação, quando um governante de uma nação age mal, o costume é que o resto da nação siga junto com ele. E não somente ele praticou a idolatria, como também se casou com uma mulher chamada Jezabel, que ela era filha de Etbaal, rei dos Sidônios. Ele era rei dessa nação, e eles passaram a prestar e propagar o culto ao deus pagão Baal dentro da nação de Israel. E foi então assim que Elias, como profeta do Senhor, se levantou em meio a esse cenário para proclamar o juízo de Deus e assim proclamar a palavra do Senhor. Indo aí para o capítulo 17, né? No versículo 1, o texto vai dizer assim: Ora, Elias de Tisbe, em Gileade, disse a Acabe: Juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Irmãos, é interessante a gente observar que geralmente os profetas, eles eram comissionados com uma ordem de Deus. Então, é costume a gente ver nos relatos bíblicos do Velho Testamento Deus dizendo assim: olha, vai lá e proclama a minha sentença, vá a rei tal e diga assim. Só que o que nós observamos é que Elias, vendo e observando tudo aquilo, ele se levantou como profeta de Deus, como tendo a autoridade do Senhor, mas ele se levantou para assim proclamar o juízo de Deus, para dizer: olha, por causa da idolatria, por causa do pecado que vocês estão cometendo, não cairá chuva sobre a terra. Esse será o juízo do Senhor durante anos. E por causa disso, irmãos, ele passou a ser afligido, ele passou a ser perseguido pelo rei Acabe e até a esposa também de Acabe, Jezabel. Nós observamos que nos versículos aí do capítulo 17, 2 e 3, o Senhor vai dizer assim a Elias: depois disso veio a palavra do Senhor a Elias. E o Senhor disse a Elias, no versículo 3, saia daqui, vá para o leste e esconda-se perto do riacho de Querite, a leste do Jordão. Então Deus, sabendo, né, antes mesmo que Elias fosse perseguido por causa da obediência do seu zelo ao Senhor, Deus já havia ordenado a ele que ele fugisse, que ele se escondesse, por saber o que iria acontecer. E foi por causa desse zelo ao Senhor, a sua obediência a Deus, a sua vontade, que ele teve de sofrer por causa daqueles que ignoravam a vontade de Deus. Porém, Deus demonstrou em todas as circunstâncias cuidar e zelar da vida do profeta Elias. Nós observamos esse cuidado do Senhor, irmãos, porque indo mais à frente, a partir do versículo 7, né, do capítulo 17, até o versículo 24, nós vamos observar, aliás, desde o versículo 4 até o versículo 24, aqui do capítulo 17, todo esse capítulo, observamos o cuidado de Deus com Elias, mesmo ele estando em essa situação delicada. Perto ali do Jordão, ele foi mantido pela ordem de Deus por corvos, pássaros
que traziam pão e carne para ele. Então ele dependia completamente do Senhor. E o Senhor fazia com que animais trouxessem o seu alimento. E ele passou cerca de 6 meses perto do Jordão, sendo cuidado e mantido por corvos. Por ordem de Deus, ele foi sustentado por uma viúva que não tinha nada, além de um pouco de azeite e um punhado de farinha. A partir do versículo 7, nós observamos essa narrativa, onde ali Elias, Deus mandou que ele fosse para Sarepta, para ser sustentado por essa mulher que não tinha nada. E que nós observamos a maneira como Deus age, a maneira como o Senhor assim trabalha. E que é extraordinário, irmãos, porque por meio de um milagre, aquele pouco azeite, aquela pouca farinha que aquela mulher tinha, que ela iria comer, preparar uma porção para o seu filho, para que assim pudessem morrer, porque já não tinha mais nada, porque ela era viúva, e nós imaginamos uma viúva naquela época como vivia, dependia completamente do seu marido, e quando o seu marido falecia, se a família não cuidasse dela, ela estaria sozinha, e por ela estar sozinha aqui, nós assim podemos deduzir isso. Ela iria morrer com seu filho, porque já não tinha mais nada. E o Senhor mandou Elias para ser sustentado por essa mulher que não tinha nada. E Deus disse que assim não faltaria nem o azeite nem a farinha, até o dia que o Senhor fizesse chover novamente sobre a terra. Sim, irmãos, o Senhor demonstrou esse zelo e esse cuidado pela vida de Elias. Por causa do seu zelo e a sua obediência total ao Senhor, ele teve que sofrer todas essas situações. Mas Deus assim lhe ordenou novamente a Elias que voltasse e se apresentasse ao rei Acabe, aquele que o perseguia, aquele que o afligia. Pois iria fazer com que novamente caísse a chuva sobre a terra, porém demonstrando o seu poder, demonstrando quem era o Deus verdadeiro. Ao contrário de Acabe e de Jezabel e daqueles falsos profetas que haviam ali, pessoas que estavam adorando o falso Deus. Assim o Senhor iria usar novamente Elias para demonstrar o seu poder de que ele era o verdadeiro Deus sobre a nação de Israel. Acompanhe comigo no capítulo 18, a partir do versículo 20. Vamos ver primeiro o versículo 1, você pode deixar aí. O versículo 1 do capítulo 18 diz assim: o Senhor dando a sua ordem a Elias. Depois de um longo tempo, no 3º ano da seca, a palavra do Senhor veio a Elias: vá apresentar-se a Acabe, pois enviarei chuva sobre a terra. E Elias foi. E aqui, irmãos, nós já podemos ter uma ideia de que foram mais ou menos 3 anos e meio de seca, e de Elias sendo sustentado pela provisão do Senhor. Versículo 20 do capítulo 18. Acabe convocou então todo Israel e reuniu os profetas no Monte Carmelo. E aqui os profetas estão se referindo aos falsos profetas de Baal que havia na nação de Israel. Então, além de adorar o falso Deus, ele também levantou falsos profetas que ali faziam sacrifícios e praticavam a adoração a esse Deus falso. Versículo 21. Elias dirigiu-se ao povo e disse: até quando vocês vão oscilar para um lado e para o outro? Se o Senhor é Deus, sirvam-no, mas se Baal é Deus, sigam-no. Elias aqui estava dizendo: olha, se vocês estão oscilando, vocês não sabem se servem ao Deus verdadeiro, ao Senhor, ou se servem a esse Deus Baal. E aqui Elias ele propõe um teste, uma provação. Ele diz: olha, se o Senhor é Deus, sigam o Senhor. Mas se Baal é Deus, como dizem, vocês dizem ser, sigam a ele. E aí ele vai propor esse desafio no versículo 24. Ele diz, né? Então, melhor dizendo, aqui no versículo, a partir do versículo 22, ele disse, né, ele propôs: disse então Elias: eu sou o único que restou dos profetas do Senhor, mas Baal tem 450 profetas. Tragam 2 novilhos, escolham entre eles
cortem-no em pedaços e ponham sobre a lenha, mas não acendam o fogo. Eu prepararei o outro novilho e o colocarei sobre a lenha, e também não acenderei fogo nela. Então vocês invocarão o nome do seu Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. O Deus que responder por meio de fogo, este é Deus. E aqui Elias propõe esse desafio: olha, vamos fazer um sacrifício de holocausto ao Senhor. Vocês irão preparar os sacrifícios de vocês e eu vou preparar o meu sacrifício ao Senhor. E o Deus que responder com fogo, esse é o Deus verdadeiro. E como que se deu esse relato, irmãos? A partir do versículo 29, nós vamos observar. E nesse inteirinho aqui, os profetas de Baal, eles assim prepararam aquele sacrifício ao Deus Baal, clamaram e fizeram as suas orações, as suas preces. Eles se cortavam em gesto de penitência diante daquele Deus falso e não houve resposta da parte daquele Deus falso. Versículo 29. Passou o meio-dia e eles continuaram profetizando em transe até a hora do sacrifício da tarde, mas não houve resposta alguma. Ninguém respondeu, ninguém deu atenção. Então Elias disse a todo o povo: aproxime-se de mim. O povo aproximou-se e Elias reparou o altar do Senhor, que estava em ruínas. Depois apanhou 12 pedras, uma para cada tribo dos descendentes de Jacó, a quem a palavra do Senhor tinha sido dirigida, dizendo-lhe: seu nome será Israel. Com as pedras construiu um altar em honra ao nome do Senhor. Cavou ao redor do altar uma valeta, na qual poderiam ser semeadas 2 medidas de sementes. Depois arrumou a lenha, cortou o novilho em pedaços e pôs sobre a lenha. Então lhes disse: encham de água 4 jarras grandes e derramem-na sobre o holocausto e sobre a lenha. Façam novamente, disse e eles o fizeram de novo. Façam-no pela 3ª vez, ordenou, e eles o fizeram pela 3ª vez. A água escorria do altar, chegando a encher a valeta. À hora do sacrifício, o profeta Elias lançou-se à frente do altar e orou: ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje fique conhecido que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que fiz todas estas coisas por ordem tua. Responde-me, ó Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, ó Senhor, és Deus, e que fazes o coração deles voltar para ti. Então o fogo do Senhor caiu e queimou completamente o holocausto, a lenha, as pedras e o chão, e também secou totalmente a água na valeta. Quando o povo viu isso, todos caíram prostrados e gritaram: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. E aqui Deus deu a sua demonstração de poder. Elias reparou ali o altar, preparou o sacrifício sobre o altar, colocou a lenha, derramou água e fez uma piscina ali em volta daquele altar, e para que de fato o poder do Senhor fosse demonstrado. E o Senhor, de maneira miraculosa, fez cair fogo do céu e consumiu completamente todo aquele sacrifício. E o povo, por ver, acreditou e confessou novamente: e o Senhor é Deus. E que Deus, através daquela ação, iria fazer o povo que ele havia resgatado anteriormente voltar para si de novo e abandonar assim esse falso Deus. E tendo o Senhor demonstrado o seu poder por meio do profeta Elias, logo mais ela atendeu a oração de Elias, que orou para que voltasse a chuva a cair sobre a terra. Quando Deus demonstrou seu poder e que o povo ali, as pessoas, inclusive o próprio rei Acabe, viu que o Senhor era Deus, Elias orou para que caísse novamente chuva sobre a terra. E tudo isso, irmãos, demonstra que a mão do Senhor era com aquele homem e que a mão do Senhor estava com ele para o guardar e para o proteger. Mas, mesmo assim, irmãos, nós podemos observar essa peculiaridade da parte de Elias na sua vida, porque ele foi um homem cheio de sofrimento. Mesmo Deus demonstrando assim o seu poder e a sua mão com ele para o proteger, para guardar,
ele foi uma pessoa que muito se angustiou em seu espírito. Ele foi tomado pelo medo, pela angústia, pela ansiedade e foi perseguido novamente. Depois de toda essa situação, os profetas ali de Baal, o falso Deus, eles foram aniquilados porque eram falsos profetas. E a esposa de Acabe, Jezabel, irado com Elias, assim, nós podemos observar no versículo 1, 19, capítulo 19, nós vamos observar o que aconteceu. O versículo 1 do capítulo 19 diz assim: Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe: que os deuses me castiguem com todo rigor, se amanhã, nesta hora, eu não fizer com sua vida o que você fez com eles. Versículo 3, Elias teve medo e fugiu para salvar sua vida. Em Berseba de Judá, ele deixou seu servo. Então, ela passou a perseguir Elias novamente, porque ele havia feito a vontade do Senhor, tinha desmascarado assim aqueles falsos profetas, e a ira dela se acendeu contra o profeta Elias, e ele teve medo e fugiu novamente para salvar a sua vida. Irmãos, assim podemos observar essa angústia e esse sentimento que houve em seu coração de, cumprindo a palavra do Senhor, fazendo a vontade de Deus, ser perseguido, ser afligido em seu espírito e em sua alma. Ele se escondeu em uma caverna. E no versículo 7, nós vamos observar que o anjo apareceu para ele, ele estava abatido, não queria comer, estava triste. E no versículo 7 do capítulo 19, um anjo do Senhor enviou uma mensagem a Elias dizendo: o anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Ele se levantou, comeu e bebeu, fortalecido com aquela comida. Viajou 40 dias, 40 noites, até chegar a Horebe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna e passou a noite. Em sua fuga, Elias ele foi ao monte Horebe. E esse monte Horebe aqui, muito provavelmente, é um nome que se dá ao Monte Sinai, que foi onde o Senhor ali falou, levou o seu povo e através de Moisés deu os 10 mandamentos e falou ali com o povo, fez a sua aliança com o povo no Monte Sinai. Então, muito provavelmente, esse Monte Horebe é um dos nomes que se dá ao Monte Sinai e foi ali onde Elias se encontrou, foi para encontrar refúgio. E é interessante que nós vamos perceber a partir de então, nessa narrativa onde nós já lemos. E aí então Deus fala com Elias: olha Elias, o que você está fazendo aqui? Versículo 9, a parte B, como nós já lemos, o Senhor disse: o que você está fazendo aqui, Elias? Deus fala com Elias. Perguntou: o que você veio fazer aqui? E a resposta de Elias a Deus não foi uma resposta direta. Ele não respondeu de maneira direta o porquê que estava ali. Mas ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos, e os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares, mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou. E agora também estão procurando matar-me. Em vez disso, essa resposta é mais uma queixa, né? Em vez de responder: olha, por que você veio aqui? Elias responde como que uma queixa de que o povo abandonou a aliança que fez com o Senhor. E que por causa disso perseguiram os profetas de Deus até a morte, inclusive ele mesmo. Face à voz de Deus, Elias demonstrou um coração abatido, desgastado e talvez até sem expectativas, pois o povo de Israel estava obstinado. Porém, mais uma vez, irmãos, Deus se mostra a Elias de maneira extraordinária. Ele ordenou que Elias saísse da caverna onde ele se encontrava. Versículo 11, o Senhor disse:
saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. E aqui nós vamos observar nessa narrativa acontecimentos interessantes, porque Deus ali mandou ele sair daquela caverna onde ele estava recluso para ir na presença do Senhor, e o Senhor faz coisas diferentes e extraordinárias acontecer. Primeiro, Deus fez um forte vento passar por ali, que fez com que os ventos quebrassem os montes, né, ali, esmigalhassem algumas rochas diante dele. E é interessante que Deus não, aqui o texto diz que Deus não estava no vento. Logo em seguida, depois do vento, houve um terremoto, né? Mas o Senhor não estava no terremoto. Depois daquele terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E aí, logo em seguida diz, depois do fogo, houve um murmúrio de uma brisa suave. Talvez, naquela época, nos tempos passados, inclusive até hoje, mas naqueles tempos fosse comum o pensamento de que Deus, ele falava de maneira estrondosa ou através de meios sobrenaturais extraordinários, como foi no relato da sarça ardente, quando Deus falou com Moisés por meio da sarça ardente, ou quando Deus fez a jumenta de Balaão falar. E talvez fosse comum naquela época que quando essas coisas extraordinárias aconteciam, era quando as pessoas deveriam ouvir com temor a voz de Deus. É quando eles deveriam prestar atenção no que Deus está falando. E nós observamos esse fato, né, essas coisas, inclusive até na época de Jesus, porque os judeus, por exemplo, em muitas ocasiões pediram: ora, Jesus, faça milagres, faça sinais que aconteceram no passado, assim nós iremos acreditar em você, na sua palavra. E Jesus disse: nenhum sinal lhe será dado. Talvez o povo só iria acreditar, só iria preparar para ouvir a voz de Deus quando vissem coisas extraordinárias acontecendo. Mas aqui, irmãos, o Senhor, ele age de maneira extraordinária, mas não a maneira como talvez ele esperasse. Por mais que em certos momentos, sim, Deus agiu e falou de maneiras óbvias com esses sinais milagrosos, né? Nós observamos na Bíblia que Deus, ele fala na sua grande maioria, em sua grande parte, quando Deus fala, é quando ele fala de maneira suave, simplória, e de uma maneira mais sutil, de uma maneira mais simples. Os relatos onde o Senhor assim fala e ordena a sua palavra são relatos simples, Deus falando, e não carregados desses acontecimentos extraordinários. E foram raras essas vezes em que o Senhor falou, demonstrando assim sinais miraculosos. E assim Elias talvez tivesse achado que Deus fosse ao seu auxílio com esse grande estrondo ou com grande obra sobrenatural que fosse visível aos olhos humanos, né? Porque aqui o texto narra que houve esses acontecimentos e talvez ali Elias pensou que naqueles acontecimentos Deus iria fazer alguma coisa. Mas, dessa vez, o Senhor falou com Elias em seu momento mais crítico, em que ele estava em angústia, no seu momento mais, no auge da sua angústia, Deus falou com ele no poder da calmaria, na brisa suave. Sim, de fato, Deus já havia intervido na vida de Elias antes, fazendo milagres e sinais, sustentando ele com o alimento que os corvos traziam, sustentando Elias com uma mulher que não tinha nada, intervindo ali na situação de Elias, derramando fogo do céu para queimar aquele holocausto. Mas aqui o Senhor falou de maneira suave a Elias. Foi essa voz de Deus, a voz de uma brisa suave. E o texto diz: depois do fogo houve o murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias ouviu
puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou: o que você está fazendo aqui, Elias? Parando por aqui de fazer essas análises, nós podemos assim fazer umas seguintes reflexões, fazer alguns questionamentos e algumas perguntas para a nossa reflexão. O que nós podemos aprender sobre Deus nesse relato? Essa é a primeira pergunta. E fica claro, irmãos, que Deus ele fala. Deus fala de maneira clara. Deus não precisa de sinais extraordinários para que o seu povo possa lhe escutar ou para que o mundo lhe ouça. Deus pode transmitir a sua voz da maneira mais simples possível e ainda assim continua sendo poderosa, continua sendo eficaz para cumprir a sua vontade. Ele fala através da sua própria palavra já revelada, a Bíblia, esse livro que nós temos aqui, que é a sua voz, a sua palavra revelada. Apesar de parecer um livro simples, que a gente abre e lê, está aqui, irmãos, a Bíblia. É uma coisa tão simples a gente abrir e ler, mas através dessa simplicidade o Senhor age poderosamente, age de maneira transformadora na vida daqueles que ouvem Deus falar. Em apenas um simples abrir da sua palavra. Nós observamos essa autoridade que a sua palavra tem. No Salmo 119, Salmo 119, um relato, é um salmo que fala tanto sobre a palavra do Senhor. E aí, em muitos versículos nós vamos encontrar afirmações de que a palavra do Senhor, a Bíblia, essas escrituras são a palavra de Deus. Como, por exemplo, no versículo 89, né? A tua palavra, Senhor, para sempre está firmada nos céus. Verso 105, a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Os teus testemunhos, verso 111, são a minha herança para sempre, são a alegria do meu coração. Dispôs o meu coração para cumprir os teus decretos. O Salmo 19 vai demonstrar também que Deus ele fala através da sua própria palavra revelada, mas que ele fala através da própria criação, aquilo que ele fez. O versículo 1, Salmo 19. Os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra das suas mãos. Um dia fala disso a outro dia, uma noite o revela a outra noite, sem discurso nem palavras. Não se ouve a sua voz, mas a sua voz, ela ressoa por toda a terra. As suas palavras até os confins do mundo. A própria criação, irmãos, sem verbalizar, ela ressoa a voz de Deus por toda a terra. Ela fala de que existe um Deus, ela fala de que existe um ser que é supremo, e que é criador e que é poderoso. Deus fala não somente através de sua própria palavra, a própria criação, mas é interessante nós observarmos também. 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 20. A maneira a qual Deus também tem falado nesses dias. Versículo 20 de 2 Coríntios, capítulo 5, quando diz: portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo lhes suplicamos, reconciliem-se com Deus. E aqui Paulo, fazendo assim, expressando de que somos embaixadores de Cristo, ele fala que é como que se Deus, por nosso intermédio, estivesse fazendo o seu apelo. Isso, irmãos, porque os embaixadores, eles são representantes daqueles que lhes enviam.
Era comum na antiguidade, né, os embaixadores eles serem enviados por reis e por governantes para levarem a sua mensagem a um outro rei ou a algum outro governo. E quando o embaixador falava, naquele exato momento, é como se fosse o próprio rei ali falando. Ele tinha total autoridade daquela própria pessoa que lhe enviou. E assim a palavra do Senhor destaca que os eleitos do Senhor, os seus servos, a sua igreja, estes são embaixadores. E Deus fala através da sua igreja também. É por isso que nós, como igreja, quando nos reunimos para adorar o Senhor, para falar da sua palavra, estamos cumprindo a vontade do Senhor, porque falamos aquilo que Deus quer que falamos, uns aos outros e para o mundo, para aqueles que necessitam ouvir o Evangelho. Por isso Deus, Ele fala por meio da sua igreja, fala por meio dos seus eleitos. Ele faz ressoar a sua voz para que todos saibam da sua vontade e do seu poder. Nesse relato de Elias, podemos ter certeza de que Deus fala de maneira clara. E também podemos observar também um segundo questionamento. O que nós podemos aprender acerca de nós mesmos desse relato de Elias? Analisando assim novamente o versículo 9, a parte B do versículo 9 de 1 Reis 19, o Senhor ele fala a Elias: o que você está fazendo aqui? E Elias responde a Deus, não respondendo a sua pergunta que Deus havia feito, mas murmurando, se queixando de que estava sofrendo. Nós paramos para perceber então, irmãos, que Elias, ele insistiu, de certa forma, em não atentar para a voz de Deus com mais atenção. Ele aparentava, ao contrário disso, estar focado demais nos barulhos internos do seu coração. Ele estava com a sua mente e seu coração focado demais, não na voz do Senhor, mas naquilo que estava acontecendo no seu sofrimento. É interessante nós observarmos isso, irmãos, porque depois dos sinais que o Senhor deu, e ali ele fez com que, depois do vento, depois do terremoto e do fogo, fizesse uma brisa suave passar e ele falar, novamente, o que você está fazendo aqui? Depois de fazer a calmaria acontecer, Elias responde a Deus: tenho sido muito zeloso. Ele dá a mesma resposta: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos, no versículo 14. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares, mataram os teus profetas, a espada, sou o único que sobrou. E a gente está aqui parando para imaginar, irmãos, é como se, no primeiro momento, Deus chegasse a Elias e: Elias, o que você veio fazer aqui? E eles: Senhor, está acontecendo isso comigo, o teu povo te abandonou, Senhor. E ali Deus faz a calmaria acontecer e pergunta novamente: Elias, o que você está fazendo aqui? E ele: Senhor. Ele não parou para ouvir a voz suave do Senhor com mais atenção, mas estava focado nos barulhos internos do seu coração. Irmãos, Deus fala. E por isso, precisamos estar dispostos a ouvir. Precisamos silenciar a agitação interna do nosso ser para ouvirmos a voz suave do Senhor. Quando foi a última vez em que você desacelerou, que você parou para andar mais devagar, ficou quieto e realmente escutou a voz de Deus falando do seu coração? Por acaso alguém aqui consegue ouvir uma pessoa que está sussurrando quando está de fone de ouvido, ouvindo música alta? Ninguém consegue. Ninguém consegue uma pessoa falar assim: ei, e se você está assim, ouvindo música alta com fone de ouvido? Com aquela agitação, com aquela agenda cheia, com um monte de telas na cara. Nós somos assim, muitas vezes. E tudo isso faz com que sejamos agitados e nos focamos com essas coisas,
com essa correria, e não ouçamos a voz suave do Senhor falando conosco. Uma terceira pergunta e um questionamento, irmãos, desse relato. Qual aplicação podemos fazer para a nossa vida? Eu convido você a ir comigo para Mateus capítulo 11. Mateus capítulo 11. A partir do versículo 28, Mateus capítulo 11. Amém? Disse o Senhor: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Devemos parar, irmãos. Essa é a nossa aplicação. Parar e ouvir a voz de Deus e receber do seu descanso. Elias, naquela situação, agitado demais, não prestou atenção como deveria à voz do Senhor. Estava aflito, estava com sua alma amargurada, mas não prestou a atenção que deveria ter prestado naquele momento para receber do Senhor o seu descanso. Apesar de que Deus em todo o tempo estava ali com ele, olha, cuidando dele, dando o seu sustento, não deixando ele passar fome, livrando ele da morte, tudo mais. Sempre demonstrando o seu poder, o seu cuidado. Jesus, ele disse aqui no versículo 29 desse texto que nós lemos, Jesus, ele disse: aprendam de mim. Quando Jesus diz aprendam de mim, ele está dizendo: ouçam meus ensinamentos, me escutem, aprendam. E ele diz, que aqueles que estão cansados, que venham até ele, pois encontrarão descanso, pois encontrarão repouso. E se ouvimos a sua voz, irmãos, se ouvimos aquilo que o Senhor quer para nós, se ouvimos Deus falar conosco, nos dando assim o seu repouso, encontraremos esse descanso. E o Senhor nos convida a carregar o fardo dele, que é leve, e darmos os nossos fardos a ele. Cristo nos oferece o seu fardo, que é leve, em troca de carregar o nosso fardo, que é pesado. Porque Deus, ele cuida de nós e nos oferece o seu descanso, que está em Cristo Jesus. O Senhor foi aquele que em tudo se colocou em nosso lugar. Carregou os nossos pecados, carregou as nossas dores, pelas suas pisaduras fomos sarados, tomou sobre si os nossos fardos. Deus se fez homem e veio à terra para pagar o preço que eu e você deveria ter pago. Ele fez tudo isso, irmãos, por sua graça, por seu amor, por sua misericórdia. E assim temos a oportunidade de nos voltarmos para ele e, em meio às dificuldades, ouvirmos a sua voz, recebermos o seu descanso e o seu repouso. Por isso nós devemos, irmãos, aprender com o Senhor. E assim irmos depositar diante dele esses nossos fardos. Depositar diante dele as nossas ansiedades. Depositar diante do Senhor as angústias. Para que possamos ter do Senhor o seu descanso e a sua graça, a sua misericórdia. Por isso,
que em meio às nossas inquietações e agitações de nosso ser, viemos a encontrar refúgio e descanso na voz do Senhor, que nos orienta a repousarmos nele, confiarmos no seu tremendo poder. Abramos o nosso coração para ouvirmos a voz do Senhor, para ouvirmos a voz suave do Senhor falar e dizer: venham até mim e terão descanso. Amém? Vamos orar. Pai, te damos graças porque por meio do teu amor e da tua misericórdia podemos encontrar descanso no Senhor. Podemos encontrar repouso tranquilo na tua presença, debaixo das tuas asas, Senhor. Repousar, pois tu és a nossa fortaleza. E que mesmo que venhamos a padecer por fazer a tua vontade, assim como Elias, que o nosso coração esteja disposto adiante de todas as inquietações e a correria da nossa vida, abrimos o nosso coração para ouvir a tua voz, Senhor, a tua voz suave, e deixarmos de lado toda a agitação, toda a inquietação, todo o medo, Pai, confiarmos plenamente em Ti. Somente em Ti, Senhor, podemos confiar. Nós oramos, damos graças a Ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém.